Então tem um cara que sempre ajuda muito, vai cair no Enem, a audiência sobe quando a gente posta os conteúdos, que é o professor Everaldo Chaves, professor de História, que vai estar aqui com a gente. Eu já convido o professor Everaldo Chaves para marcar presença na nossa live, porque tem muito conteúdo de História. Professor, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para a galera aplaudir o professor Everaldo Chaves. Professor, seja bem-vindo, tá? Professor do Conexão Isoladas, um curso também que ajuda muito a gente ao longo dessa preparação. Professor, fica aqui em cima, por favor, professor. O que falar dessa disciplina que é tão... Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de História. Eu acho que todo mundo gosta aqui também. Como é que você espera, né, essa disciplina no Enem? Vem muito texto, vai ser muito conteudista? Qual a tua avaliação? Bom, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal das redes sociais. Natan, obrigado pela parceria, obrigado pelo convite. É sempre muito bom contribuir com a educação, né? Bom, a prova de História, a prova de Humanas, até porque hoje não existe mais prova de História, não existe mais prova de Geografia, nem de Filosofia, nem de Sociologia. Hoje é Ciências Humanas. A prova ela é contextualizada. Então, a maior dica, Natan, que eu posso dar para o aluno é: fique preso ao texto. Lembrem que o Enem ele trabalha com o que a gente chama de competência e habilidade. E o que é isso na prática? O que é que o aluno ele deve entender por isso? A competência é o conteúdo, propriamente dito. A habilidade é a capacidade interpretativa. Então, para que o aluno ele resolva muito bem as questões do Enem, as questões de Humanas, o aluno ele precisa usar o conteúdo como meio facilitador para se interpretar o texto. Então, fiquem sempre com o que está no texto. Toda afirmativa que, por mais que você considere verdadeira, mas ela não está no texto, a gente chama isso de distrator. Então, podem esperar muitos distratores na prova de Humanas. E lembrem que distrator, na maior parte das vezes, é um item, é uma letra que está correta em termos de conteúdo, mas que foge ao que o texto diz. E aí eu vou me utilizar de expressões que os professores de linguagens eles usam muito, que é cuidado com a extrapolação textual, tá? Cuidado com a superinterpretação. Fiquem presos ao que está no texto, porque assim, com certeza, você vai detonar. Professor, e agora a gente vai deixar vocês aqui com essa plateia maravilhosa, porque vem muito conteúdo bom de História, tá? Então, fiquem ligados, professor Everaldo Chaves. Daqui a pouco tem também Luiz Neto, novamente com História, e a gente deixa vocês aí. Professor, fique à vontade, daqui a pouco eu volto, tá? Boa aula. Obrigado, Natan. Vamos embora. Bom, pessoal, eu escolhi como temática, para que a gente fale um pouquinho dela hoje, o nazifascismo, que é uma característica, que é um assunto recorrente em provas de Enem. Pessoal, obviamente, nenhum professor aqui tem bola de cristal, nenhum professor pode afirmar para vocês o que é que vai cair, o que é que não vai cair na prova. Até porque isso é complicado, a gente acaba assumindo uma responsabilidade muito grande. Mas sempre tem aqueles conteúdos que são conteúdos repetitivos, que são conteúdos que a gente chama de carta marcada em prova de vestibular. E aí alguns desses conteúdos são, por exemplo, ditadura militar, Era Vargas, que o meu amigo Luiz vai falar hoje para vocês, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, crise de 29, sociedade colonial brasileira. Então, são assuntos que sempre são assuntos recorrentes e que, obviamente, vocês devem ficar atentos a esses conteúdos. E, pessoal, quando a gente fala de nazifascismo, anotem, por favor. Aí eu vou pedir que o pessoal de casa anote no caderno, o pessoal que está aqui na plateia anote na fichinha. Anotar sempre é bom. Até porque vai cair no Enem, né? Quando a gente fala em nazifascismo, lembrem que o nazifascismo foi uma estratégia de defesa utilizada pela burguesia europeia no chamado período de entre guerras. Lembrem que em 1917 explodiu uma revolução lá na Rússia, que tornou a Rússia o primeiro país socialista da história. Inclusive esse que foi o primeiro país socialista da história, país esse que nasce da Revolução Russa, esse país é chamado de União Soviética. E aí, pessoal, como a Revolução Russa foi um sucesso, a burguesia europeia, a burguesia alemã, a burguesia italiana, a burguesia portuguesa, espanhola, inclusive aqui mesmo no Brasil, a nossa elite,
Enfim, a burguesia ela ficou assustada com a Revolução Russa. E temendo a expansão da Revolução Russa, pessoal, lembrem que quando a gente fala de uma revolução socialista, nós estamos falando de uma revolução feita por proletários. Lembrem que a burguesia, inclusive, essa definição foi dada pelo Karl Marx. Quando a gente fala de burguesia, a burguesia ela é a dona dos meios de produção, ou seja, a burguesia ela representa a classe empresarial. Quando a gente fala do proletário, a classe proletária é a classe trabalhadora, é aquela que é explorada pela burguesia. Segundo Marx, o proletário ele é o dono da força de trabalho. Então, quando a gente diz que a Revolução Russa foi uma revolução socialista, entendam isso. A Revolução Russa foi uma revolução que buscava atender aos interesses da classe trabalhadora. Inclusive, lembrem que, através dos planos quinquenais, o Joseph Stalin, ele acaba com a propriedade privada lá na Rússia, ele acaba com a propriedade privada lá na União Soviética. Então, a burguesia europeia, a classe empresarial da Europa, temendo a expansão da Revolução Russa, essa burguesia ela vai criar esse novo modelo político, essa nova forma de governo, que a gente chama de governo nazi-fascista. Então, pessoal, entendam, se o nazifascismo foi uma estratégia política criada pela burguesia para que ela pudesse se proteger da possibilidade de uma expansão socialista pela Europa. Pessoal, quando a gente fala de classe trabalhadora, politicamente falando, a gente fala de um grupo de esquerda ou um grupo de direita? Quando a gente fala de trabalhador, a gente fala, politicamente falando, de um grupo de esquerda ou de um grupo de direita? Ótimo, de esquerda. Pessoal, isso é conceito. Entendam que a banca de vestibular ela não está preocupada com o que tu acha. Isso é conceito. Então, quando a gente diz que o nazifascismo foi um modelo político criado pela burguesia, pessoal, se o proletariado é de esquerda, quando a gente fala de burguesia, politicamente falando, a gente fala de um grupo de... Logo, o nazifascismo foi um movimento político de direita. E aí a gente vê, né, que hoje está uma polêmica danada isso em rede social, se o nazismo foi de esquerda, foi de direita. Pessoal, isso, me desculpem, isso é uma discussão para analfabeto de história. Isso é uma discussão para um analfabeto político. É uma discussão para quem não tem o mínimo conhecimento de história. Até porque, entendam, se o nazifascismo se coloca contra a Revolução Russa foi uma revolução Então, o nazifascismo ele se declara antissocialista, anticomunista. Então, eu não posso nunca associar o nazifascismo ao comunismo, porque o comunismo é de esquerda. E a burguesia, ao defender o nazifascismo, a burguesia estava se colocando no combate a esse comunismo. Sendo que aí tem um detalhe, aí eu quero que vocês anotem. Uma característica em comum entre fascismo e nazismo, uma característica em comum, é o totalitarismo. Todo governo fascista, todo governo nazista são governos totalitários. E, pessoal, lembrem que um governo totalitarista é um governo ditatorial. Ou seja, a burguesia europeia vai dizer, no período de entreguerras, que a única forma que ela tinha para defender o país contra o comunismo era se esses países se tornassem países ditatoriais, países totalitaristas. O totalitarismo seria a única maneira, segundo a visão da burguesia, o totalitarismo seria a única maneira de isolar a União Soviética. Inclusive, esse isolamento da União Soviética tem um nome para ele também. Coloquem no caderno. Isso é o que a gente chama de política de cordão sanitário. Se aparecer na tua prova isso, política de cordão sanitário, foi a burguesia europeia, através do nazifascismo, tentando isolar a União Soviética. Mas aí tem um detalhe.
quando a gente fala de totalitarismo, o totalitarismo é um ponto em comum entre fascismo e nazismo. Pessoal, é por isso que eu posso dizer que todo governo nazista é fascista, porque todo governo nazista é totalitarista. Mas aí é que está. Fera do Leia Já, fera do Vai Cair no Enem, pessoal aqui da plateia, anotem isso. Isso já apareceu milhares e milhares de vezes em provas de vestibular. Todo governo nazista é fascista, porque todo governo nazista defende o totali. E o que é o totalitarismo? Uma ditadura de direita ou uma ditadura de esquerda? De direita, ótimo. Mas, pessoal, nem todo fascista é nazista. Porque o nazismo tem como sua característica específica o antissemitismo. E o que é o antissemitismo? Perseguição aos judeus. Pessoal, somente os governos nazistas, somente eles vão defender o antissemitismo. Para ser mais específico, Hitler vai defender isso. E, Everaldinho, qual era o problema de Hitler com os judeus? Pessoal, a gente pode explicar isso de várias maneiras. Mas a maneira mais didática, é isso que aparece na tua prova. A maneira mais didática é porque Hitler vai associar os judeus aos comunistas. Para o Hitler, no discurso dele, na Alemanha, a ameaça comunista se dava através dos judeus. Portanto, os judeus, que eram, na visão de Hitler, comunistas, e, por sinal, nas propagandas nazifascistas, é legal que vocês anotem isso, o comunista, ele sempre é mostrado como um monstro, como um comedor de criancinhas. O comunista, na propaganda nazifascista, o comunista é aquele que acaba com a tua religião, o comunista é aquele que acaba com a tua família, o comunista é aquele que abusa dos teus filhos. O comunista é aquele que desvirtua a sociedade, é aquele que acaba com os valores da sociedade. O comunista é um monstro, portanto, os comunistas precisam, para os defensores do nazifascismo, o comunismo ele precisa ser exterminado. E no caso da Alemanha, como Hitler vai associar os comunistas aos judeus, os judeus precisam ser exterminados. E esse extermínio vai acontecer. Pessoal, coloquem no caderno que o regime nazista ele provocou a morte de mais de 6 milhões de judeus. E esses judeus eles serão mortos em campos de concentração. E essa morte em campos de concentração, morte essa promovida por governos nazistas, essa morte de judeus em campos de concentração a gente chama de holocausto. Sabendo disso, vamos rapidinho responder a nossa questão? Vamos nessa para eu me despedir de vocês? Deixa eu me juntar. Vem cá. Vamos participar aqui comigo, vem cá. Tu vai aparecer para todo mundo. Isso aí, vê. Famosinha. Vem cá. Tu vai me ajudar com essa ficha? Vem cá. Dá um oi pro pessoal. Oi. Diz oi. Oi. Boa prova para vocês. Boa prova pra vocês. Sucesso. Sucesso. Vai cair no Enem. Vai cair no Enem. Boa! Como é teu nome? Isabelle. Pessoal, Isabelle, ela com certeza vai estar na universidade, até porque ela está desejando só coisas boas para vocês, tá? Então vamos embora. Isabelle, questão de história. Ela diz assim: a viagem levou uns 20 minutos. O caminhão parou, via-se um grande portão e em cima do portão uma frase bem iluminada, cuja lembrança ainda hoje me atormenta nos sonhos. Descemos, fazem-nos entrar numa sala ampla, nua e fracamente aquecida. Que sede! O leve zumbido da água nos canos da calefação nos enlouquece. Faz 4 dias que não bebemos nada. Há uma torneira e acima um cartaz que diz: é proibido beber, a água está poluída. Aí eu pensei, besteira, é óbvio que esse aviso é um deboche. Eles sabem, eles quem, pessoal? Os nazistas. Até porque isso tipicamente é um depoimento feito por um judeu em um campo de concentração.
Então eles sabem que estamos morrendo de sede. Bebo e convido os companheiros a beber também, mas logo cuspo fora a água. Ela está morna, adocicada, com cheiro de pântano. Isso é um inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim. Uma sala grande e vazia, e nós cansados, de pé, diante de uma torneira gotejante, mas que não tem água potável, esperando algo certamente terrível acontecer. E nada acontece, e continua não acontecendo nada. A descrição por Primo Levi da sua chegada a Auschwitz, lembrando que Auschwitz foi o maior campo de concentração esse que Hitler montou na Polônia. Então, a descrição feita por Levi na sua chegada a Auschwitz revela, letra A, o reconhecimento da própria culpa. Pessoal, o texto fala da culpa? Letra B, o alívio com o fim da viagem. É isso? É um alívio ou um inferno? Entenda, isso é a prova de humanas, uma prova interpretativa. Tu vai usar o conteúdo para entender o texto. Letra C, a expectativa de que, apesar dos problemas da chegada, houvesse tratamento digno. Essa é a expectativa? Letra D, a falta de entendimento do funcionamento do campo de concentração. Mostra isso, falta de entendimento? Também não. E a letra E, de Everaldinho, tiraram, não tem a letra E. Mas, pessoal, tá aqui? Pronto, então aqui, ó. Quer ler? Não? Mas fica aqui do meu lado. A letra E diz: a sensação de horror, angústia e submissão que caracterizavam a condição dos prisioneiros. Esses prisioneiros eram o quê? Judeus. Nos campos de concentração nazistas. Concordam, pessoal? É isso que o texto diz? Então, que bom. Meu amor, obrigado pela companhia, viu? Por partilhar esse momento com a gente. E sucesso, pessoal. O que eu desejo para vocês é isso, tá? Que a vida de vocês seja muito próspera e que esse vestibular seja apenas mais uma prova para vocês, tá? Espero ver todo mundo na universidade, porque é lá o lugar de vocês. Lembrem, vai cair no Enem, tá bom? Um beijo e obrigado pelo carinho. Palmas para o professor Everaldo Chaves. Professor, obrigado, tá? Mais uma vez, prazer imenso. E já no pique, tá? Professor, fica aqui rapidinho. Tem uma pergunta da Nathalie Freitas, que está aqui na nossa plateia, referente à Segunda Guerra Mundial. Ela pergunta o seguinte: por que Tóquio se uniu à Alemanha e à Itália na Segunda Guerra? Boa pergunta, porque na época o Japão era um país absolutista. O Japão era governado por um imperador chamado de Hirohito. E, pessoal, lembrem que o Japão, geograficamente falando, ele está próximo à Rússia, está próximo à União Soviética. E Hirohito, ele temia que o comunismo, que o socialismo soviético invadisse o Japão. Então, Hirohito, para combater a ameaça que ele sentia da União Soviética, Hirohito ele faz um pacto com Hitler e Mussolini, chamado esse pacto de Eixo. Inclusive, é legal que vocês coloquem no caderno e fica como dica. O pacto do Eixo é o pacto do amigo Roberto. R.O., Roma. Roma, capital da Itália. B.R., Berlim, a capital da Alemanha. T.O., Tóquio. Então, apareceu na tua prova uma questão de Segunda Guerra Mundial, falando sobre o Eixo. Lembrem, o Eixo são os países do amigo Roberto. Itália, Alemanha e Japão. Beleza? Professor, obrigado de coração, tá? De nada, Esse cara aqui sempre arrebenta com a gente, não vai cair no Enem. Sucesso, meu povo.